Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A presença hoje é a de um capixaba que levou o nome do Espírito Santo para circuitos internacionais, um lutador, Eric Silva, que se tornou um nome muito conhecido, não só aqui no Espírito Santo, mas também no mundo das artes marciais. Ele foi um representante dessa expressão de esporte e é com ele que a gente conversa agora. Bacana ter você aqui, bacana a sua presença aqui. Obrigado, Eustáquio. Eric, pelo que você deve ter ganho uma baba lá no UFC, porque a gente imagina, porque aquela porrada de luta que você fez, mas você deve também ter deixado muito pedaço do corpo no ringue, né? Na verdade, Assim, o esporte de alto rendimento, ele requer muito do nosso vigor físico, né? Eu até comento hoje com os atletas que estão iniciando que antigamente era diferente. Antigamente tinha menos cuidado médico. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos crioterapia, fisioterapeutas, um corpo médico muito grande, fisiologistas, e isso cresce o esporte muito mais. Então hoje o esporte está avançando. O MMA é um esporte muito novo, né? Tem apenas 30 anos de idade. Uhum. Então, quando eu comecei isso há 15, 20 anos atrás, era bem ancestral, né? Então, assim, não tinha muito essa questão de cuidados. Então, a gente acabou lesionando muito pouco. Depois foi profissionalizando, óbvio, até conforme a gente vai subindo também de categorias, vai subindo de eventos, vai profissionalizando mais. E aí sim, aí a equipe ela vai se transformando, vai mudando também. Uhum. No final eu tive muitos cuidados, tive um camp, né? Camp, quando a gente fala... Treinamento. É um treinamento que junto os professores, sparrings. Então eu tive uma estrutura muito grande, mas no começo é que realmente foi muito dolorido, né, para atleta. Ô Eric, o valor da bolsa tem a ver com a posição no ranqueamento? Sim, sim. Tem, né? É determinante. Inclusive, assim, quando você entra no UFC, você é contratado pelo UFC, as primeiras lutas, você recebe um valor justamente para fazer as primeiras lutas. Depois que você vai ganhando, vai subindo de categoria, é óbvio que é a questão do empresário. O empresário tem um papel muito importante, né, dentro da instituição e vai valorizando o atleta. O atleta vai subindo a bolsa, tanto que no final já não qual que é o de praxe, né? O atleta entrar a lutar por uma bolsa, se vencer, ganha 50% a mais. Então, assim, quando a gente já fecha o contrato acima de 5, 6 lutas, a gente acaba fechando já um valor fixo para a luta. Então, assim, a minha bolsa é de 100 mil dólares. Então, assim, eu lutaria por 100 mil e até ir subindo de categoria, subindo de posição. Tem uma coisa que se coloca do ponto de vista do estado de arte do esporte, que é o seguinte, é mal lutar com raiva. Sim. Se lutar com raiva, trabalha contra a casa. Erra tudo. Né? Verdade. Você tem que levar a coisa, então, na técnica esportiva. Sim, é na técnica, mas assim, eu acho que o psicológico do atleta, de qualquer atleta, lógico que dentro da luta, mexe mais com isso, porque dentro da luta você está de frente, você fecha o octógono ali, você está dentro de uma jaula trancado com uma outra pessoa que ele quer... mesmo, né? Dentro de um cage. Então, o fator psicológico, ele requer assim, uma habilidade muito grande para lhe portar dentro da luta. O que eu sempre digo, o pessoal fala, pô, Eric, mas você não tinha medo? Não, todo mundo tem que ter medo. O Mike Tyson até ele falou isso, cara, todas as lutas ele teve medo. Até porque o medo, ele te precavê de algumas atitudes que você vai tomar se você não tiver medo. Se você não tiver medo, se você entrar lá frio e tal, você pode se expor e tomar um golpe que você não estava esperando, por simples displicência. Uhum. Então, quando você tem medo, você se precavê mais, você toma mais cuidado, você pensa antes de agir, que esse que é o ponto importante dos atletas, né? Assim, mas na hora que o cara te pega de cheio, né, a primeira reação, matar esse desgraçado. Então, assim... segura. Cara, e eu vou te falar, Eustáquio, assim, eu gosto muito de trazer para a realidade, né? Então, assim, quando a gente treina muito nas academias. E antigamente os treinos eram mais fortes, né? Hoje em dia são treinos mais preservando a integridade física do atleta. Antigamente a gente fazia como se fosse uma luta a cada semana. Literalmente vale tudo, né? Exatamente. Vale tudo. Então a gente fazia uma luta por semana dentro da academia. Uhum. Então assim, o corpo acaba acostumando. Então a gente toma um golpe, então a gente já sabe assimilar, a gente sabe o momento que a gente fala, não, calma, eu senti. Porque você toma uma pancada na cabeça, dá uma tonteira. Uhum. Então você, não, eu senti, vou caminhar, vou recuperar, vou dar uma respirada. É que você
tomou um golpe, você ainda está tonto, vai para cima, você pode ser nocauteado. Então, tem que ter muito cuidado assim na hora. Isso significa também que toda luta, então, pede uma estratégia? Toda luta dependendo do estilo do oponente. Exatamente. Às vezes o pessoal pergunta assim, fala, pô, qual que foi a sua luta mais importante? Eu falo, cara, toda luta foi importante, não tem como. A gente se prepara para uma luta. A preparação sempre é a mesma, a gente sempre quer estar melhor do que a gente teve na luta anterior. Justamente por isso, que a gente nunca sabe, é sempre um desafio novo, é sempre uma incógnita, né? O que a gente vai passar na luta, às vezes a gente está bem preparado, mas a gente toma um golpe que sente, então aí tem que mudar toda a estratégia. Então isso é um fator importante, você ter essa calma. Quando você tem essa calma ali, você consegue trazer a luta de volta, às vezes não consegue, porque às vezes você toma um golpe na displicência, então você acaba abalando muito, né? Então fica tonto, até recuperar demora uns 3, 4 minutos, então se não souber conduzir ali, acaba sendo nocauteado. Rapaz, no futebol, quando um time... A gente viu agora na Copa do Mundo que está rolando, quando o time é assumidamente mais fraco e vai jogar com um time mais forte, ele trabalha com a estratégia de botar todo mundo lá atrás e jogar por uma bola. Numa luta, às vezes, você também trabalha por um único golpe? Por um único golpe é um pouco difícil. É um pouco difícil, até porque assim, o atleta que ele treina um golpe só, ele vou treinar um soco de direto. Ele pode ficar profissional nisso, mas... Limitado aquilo, fica limitado. Por isso que o MMA, o nome MMA, é Mixed Martial Arts, né? A mistura das artes marciais. Tem que misturar todas as habilidades que você tem naquele momento. Então, quanto mais habilidades, quanto mais recurso você tiver, a probabilidade da vitória é muito maior. Então, assim, eu acho que, lógico, não tem como você não treinar uma sequência específica. Você treina uma sequência específica, mas tendo outros recursos também. Dentro da luta é um pouco complicado por causa disso, né? Porque você, com um golpe, um piscar de olhos, você pode mudar toda a direção da luta. Eu, inclusive, já tive em lutas que eu estava ganhando a luta durante 2 rounds, e no piscar de olhos tomei um golpe. Apaguei e fui acordar no vestiário já. Que aí você dá aquele apagão, né? Então eu acordei no vestiário, eu olhei para meus treinadores, eu falei assim, eu perdi, né? Aí meus professores falaram assim, não, perdeu. Eu falei, tá, mas como é que foi? Eu não lembrava. Na minha cabeça eu não lembrava. Aí eles falaram, não, eu falei, cara, mas foi o quê? Foi soco, chute? Eu não consigo ter na minha cabeça a memória no momento, né? Que dá uma desligada. Aí eu falei, não, foi, você tomou um golpe, um soco e tal. Eu falei, bacana. Aí depois, quando você vai ver na televisão, né? Você vai ver o replay da luta, eu olhei, eu tomei um nocaute, fiquei uns 10 segundos, né, apagado, voltei, levantei, o juiz levantou a mão do adversário, eu aplaudi, desci e fui embora. Só que na minha cabeça eu não tenho essa memória. Essa memória de descer ali, para mim, foi no automático. Mas eu lembro muito bem que nessa mesma luta eu acordei de frente para os meus... Acordei assim, eu voltei de frente para os meus treinadores. Eu falei, eu perdi, né? Aí eles falaram, não, perdeu e tal, mas tá tranquilo. Não, mas como é que foi? Foi soco, foi chute? Então, assim, tem muito isso também. A luta, ela é um pouco ingrata por causa disso, que é não piscar de olhos. O futebol, por exemplo, toma um gol, você consegue correr atrás com a sua mente lúcida ainda. Isso, exatamente. O MMA, você ainda tem aquela quebra. Que muita gente, quando assiste a luta, fala, pô, o cara estava bem, cansou, morreu, não está atacando mais, podia usar mais os golpes, mas é muito agressivo, assim, a questão de impacto, né? Então, assim, às vezes o atleta está sentindo um golpe, aconteceu agora com o McGregor, né? O McGregor foi dar o primeiro chute dele, acabou, cara. Quando foi aterrissar, rompeu o joelho. Que coisa, hein? Então, assim, é muito ingrato. Aliás, mas ele estava lutando com um cara que, para mim, é um fenômeno, né? Max Holloway. O Max Holloway. Aquele cara é um fenômeno, né? Isso aí. Ele deve ser o vovô do MMA, sim, do UFC. É um veterano dentro do UFC. Veterano mesmo. O McGregor, eles já lutaram, né? Já fizeram a primeira luta, já ganhou. O McGregor ganhou. E, pô, nessa luta, teve essa infelicidade de acabar a luta dessa forma, né? Para nós que estamos ali querendo assistir a luta, é muito ruim, né? É uma frustração, Porque não, porque ele é literalmente um artista mesmo, né? McGregor é um artista, sim, né? Sim. E ele já começou espalhafatoso, né? Isso, Ele já entrou no ringue, depois daquele movimento alto, e na hora que pisa... Na hora da aterrissagem ali, acabou forçando demais o joelho.
E acontece, não tem jeito. Você acaba... por que aconteceu isso? Não tem uma explicação. Não era o dia dele, infelizmente. É igual o estiramento, a gente vê um jogador craque, aí o cara... É um jogo decisivo, o cara no treino tem um estiramento e ninguém entende como é tão grave, né? E agora você não cita muito cara ano passado, porque eu também tenho interesse, acho bonito esse universo. O Holloway, o que explica a longevidade de um cara igual o Max Holloway? Esse cara deve ter uns 15 anos, tá tomando porrada aí, não tem? Então, eu creio muito assim também a questão cultural de treinamento, né? Ele é os Estados Unidos, né? Ele é havaiano, é isso. Mas tem todo aquele treinamento que, às vezes, a gente até para perceber de país para país, né? Antigamente, no Brasil, que iniciou aquele antigo Vale Tudo, eram treinamentos mais agressivos, né? Eram sparring e tal. Já tem outros... Do cabelo para baixo valia tudo, né? Isso, valia tudo. Realmente, desde tiro de meta, né? Tiro de meta é com o adversário no chão, você podia chutar a cabeça. Depois foi mudou muito as regras, até para proteger a integridade do atleta. Mas era muito mais... tinha muito mais danos, né, pro corpo do que os treinamentos de hoje. Hoje os treinamentos são mais pensando justamente na integridade do atleta. Sim. Então, hoje os sparring é a simulação de luta, né? A simulação de luta hoje em dia é 30%, 40%. Mas se o sparring pega o cara lá e dá uma cacetada boa nele, desperta o outro, não? Não, claro. Aí, né, filho? Não, e isso é muito bacana, porque dentro das academias tinha muito isso. E quando você tem um sparring que a gente acaba gerando essa competição sadia, né, dentro de uma equipe, isso só tem a agregar. Eu já tive vários sparrings que eu fiquei 2 anos sem conversar, porque na hora ali de lutar era muito pessoal. Então, assim, eu queria ganhar dele, ele queria me ganhar. Então, isso acaba que afasta, mas cria uma competição saudável dentro da academia que, na verdade, é uma evolução, tanto para mim quanto para o sparring, né? A gente segue conversando e tentando responder para você tudo aquilo que você queria saber sobre MMA e nunca pôde perguntar. A conversa com o Eric Silva volta daqui a pouco. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do lutador Eric Silva, ex-lutador, né? Ex-lutador. Você para de lutar, você não vai parar de mexer com o mundo da luta, não vai? Não, com o mundo da luta não, a gente... Para de lutar. A gente não luta mais, mas a gente sempre está dentro da luta, né? Então tem muito isso. Hoje, fisicamente, devido às lesões, hoje eu não consigo performar, né, como eu performava antigamente. Então hoje eu estou agora mais no lado social, estou abrindo agora meu instituto agora em setembro, né, em Vila Velha. Então assim, a gente sempre está... O instituto voltado para quê especificamente? Então o meu Instituto Eric Silva, ele é voltado, né, usa, né, a ferramenta das artes marciais para inclusão social. Então isso é muito importante até para, na base, né, essas crianças a gente começar a botar um caminho dentro do esporte. Então, tem muitas crianças que gostam do esporte, mas não tem nem noção de de iniciar. Então, a gente acaba trazendo o esporte para as comunidades de alta vulnerabilidade, que realmente precisam, para a gente poder fazer uma transformação de vida para essas crianças. Eu sei que você está desenvolvendo esse trabalho, homem, como o nosso falou, Eric, eu acho importante o seguinte, eu acho que é inclusão social mesmo, porque, na verdade... esse tipo de atividade, o treinamento com a disciplina, com foco, com esforço, né? O senso de equipe, isso agrega muito mais ao jovem do que as matérias curriculares convencionais. Tem países que você sabe que o menino aprende primeiro a conviver para depois estudar as matérias convencionais, né? E é essa a proposta que a gente está colocando assim, em primeiro plano do nosso instituto, trazer, tanto que o slogan do nosso instituto é inspiração para a vida. Então, assim, Instituto Eric Silva, inspiração para a vida, que é para inspirar esses jovens a justamente a ter um leque de
de conhecimento para a vida, não é só para o esporte, é justamente ter a disciplina como cargo-chefe. Estou tentando trazer para o meu projeto uma coisa até nova, que é mais aquela tradição oriental, né? Aquela tradição do templo samurai, que é aquela disciplina, aquela vontade de guerreiro mesmo. Né? É o senso de respeito do lutador, exatamente, do guerreiro. Isso. Né? E eu creio que essa ideia nossa assim, tem muito a ganhar força justamente por isso, porque a gente quer trabalhar com as crianças não como um projeto social que as crianças vão lá só para treinar, mas justamente fazer uma mudança. Infundir valores. Exatamente, de valores. A gente tem um corpo técnico muito grande. A gente vai ter pedagoga, psicóloga, assistente social, que fazem esse trabalho justamente para mexer também com as famílias, né? Que faz uma mudança também. E junto com o acompanhamento da escola dessas crianças. E o que te inspirou isso, Eric? Eu acho que sempre, a nossa família, né, a minha família, por exemplo, ela sempre foi muito de ajudar. A minha mãe... No envolvimento comunitário? Muito, Seu muito. Pai é assim? Meu pai hoje ele está como candidato a deputado estadual, a minha mãe sempre foi assistente social. Então nós convivemos, eu e meus irmãos sempre convivemos juntos em ajudar o próximo. Então nós sempre tivemos isso, desde pequeno. Minha mãe, ela... Bem lá quando eu era muito, muito jovem, né, minha mãe ela era cabeleireira e fazia o corte, né, das crianças do bairro e tal, então como a gente estava no início das lutas, a gente botava tatame, então a gente sempre ajudou dessa forma, de uma pequena forma. E como hoje a gente encontrou uma forma de poder estar ajudando muito mais e estar trazendo muito mais valor a esse projeto nosso, essa ideia de poder estar ajudando e não ajudar só naquele momento, é de transformar, fazer uma transformação. Aí eu creio que dessa forma que a gente, dentro do Instituto, a gente consegue fazer isso. Normalmente, um lutador que chegou a atingir a expressão que você atingiu no MMA, faz quantas lutas por ano? Olha, no meu primeiro ano, no UFC, eu fiz 4 lutas. Foi o único ano que eu fiz 4 lutas. Muita luta, né? Muita luta, né? Porque nós precisamos de praticamente 2 meses para se preparar, bater peso. Geralmente os atletas, eles se mantêm acima da categoria, né? Eu lutava de 77, mas o meu peso em off era 97. Então, eu perdia 20 quilos para poder entrar na minha categoria. E todo atleta, ele faz isso, é normal, né? Uma das perguntas, o pessoal fala, Eric, você tinha 97 quilos, era muito mais fácil lutar de 93, que é o meio pesado. Só que se eu lutasse de 93, o cara que descia de 110 lutava até 93. Então, aí eu ficaria pequeno e fraco dentro dessa categoria. Então, todo atleta, ele acaba fazendo, que é um termo de disciplina também, né? Porque você acaba entrando ali em um foco ali, você tem que se privar de alimentação, secar praticamente para poder se encaixar dentro da categoria. Se privar de alimentação, que você fala é ficar sem comer, né? Ou praticamente. Não? Lógico que a gente tem uma dieta, né? A gente não é rapaz, total. Você perder 10 quilos, por exemplo, perder 10 quilos em 24 horas. Mas na última semana, sim. Na última semana é uma preparação para o corpo. Hoje, se eu quiser fazer o método que eu faço para perder quando eu estou próximo de luta, quando eu estava próximo de luta, hoje eu não consigo. Até porque meu corpo está retendo muito, a alimentação muda muito também. Hoje, comendo muito sódio e tal, então retém muito a água dentro do corpo, então acaba que você não consegue emagrecer, perder peso, né? Que a gente faz uma diurese, na verdade. Sim. Quando o pessoal pergunta, o pessoal acha que a gente emagrece. A gente não emagrece, a gente faz uma diurese. A gente desidrata. É uma desidratação. E quando a gente está dentro ali do camp, ali, nesses 2 meses, a gente começa a fazer um trabalho desde o primeiro mês, justamente mudando a alimentação para quando chegar na última semana ali a gente ter já uma queda muito grande. E o corpo entrega, porque a gente preparou o nosso corpo esses 2 meses para fazer esse finalzinho aí. Eric, então, assim, o cara quando já está na metade da carreira, ele já deve começar a pensar em aposentadoria, né? Porque olha bem, você imagina todo esse esforço, se deságua. Vamos colocar, o que seria o ideal, talvez, adequado de um camp satisfatório, 2 lutas por ano, talvez? Depende muito, assim, eu já fiz... no meu primeiro ano eu fiz 4 lutas, né? Mas eu já teve ano que eu fiz uma só. Dentro desse tempo que eu passei no UFC. Mas você consideraria normal do ponto de vista de demanda de energia do atleta? 2 lutas, 3 lutas? Depende muito. Por depende exemplo, do peso, 2 ou 3. Não, depende muito da luta em si. Você imagina o seguinte, todo esse trabalho que não é percebido vai desaguar em 15 a 25 minutos. Isso aí. Às vezes até mais rápido. E é isso que eu falo. Eu já tive lutas que eu ganhei com 40 segundos, com 27 segundos, com 1 minuto. Essas lutas a gente não sai lesionado. Então, a vontade é de estar lutando no próximo mês.
entendeu? Agora já teve lutas que eu saí, onde eu tive um afundamento de face, que eu fiquei quase 8 meses só para recuperar. Então depende muito também do físico, né? Como que você sai da luta. E a comissão atlética, né, ela preserva muito o atleta. Se o atleta sofre um nocaute, ela, consequentemente, ela já tem uma... Eles falam punição, mas é regras, né? Sim. É 1 mês sem poder treinar, tomar golpe, porque para preservar a integridade do atleta também, né? Agora, se você faz uma luta e sai sem ter tomado nenhum golpe, a volta é muito mais rápida, né? E quem que você tem, assim, no seu ranking bem pessoal, os oponentes mais difíceis que você já encarou? Olha, essa pergunta eu até brinco também, porque toda luta ela é difícil, né? Sim, mas sim. Uma das lutas que mais marcou na minha carreira foi uma luta que eu fiz, a luta principal do evento, em Cincinnati, com Matt Brown, que foi uma luta muito forte, né? Uma luta, eu perdi essa luta, mas foi uma luta onde que eu vi que era um adversário muito duro, um adversário onde eu acertava golpes, ele sentia, mas voltava. Então essa luta para mim eu considero... Eu assisti essa luta. Assistiu, né? Eu assisti. Nos rounds iniciais você ia levar de barbada, né? Mas aí isso o Matt Brown me lembrou de um ensinamento que eu não sabia se procede, que o bom lutador, ele tem um domínio técnico, né? Mas sobretudo aguenta porrada. Isso aí é resiliência, né? Resiliência física, e é justamente, né? Isso. Tem atletas, teve lutas minhas que eu consegui ganhar muito rápido também e com menos golpes que eu desferi no Matt Brown, o atleta anterior, ele sentiu um golpe mais fraco, mas já sucumbiu, já sentiu. Então, assim, é muito de atleta para atleta. E quando a gente encontra, lógico, o Matt Brown na época, eu acho que ele estava 5º do ranking. Então, são a elite da categoria. Claro. Então, top 10 né? Top 10, tem um top 10 é elite, né? Então, assim, são atletas que estão realmente bem preparados. Mas voltando só a esse episódio particular que foi marcante, você lutou depois daquela luta de Matt Brown? Sim, lutei. Não, depois eu ainda continuei a minha carreira. Você seguiu a carreira? A luta com o Matt Brown foi em 2014. E eu aposentei em 2019. 5 anos depois? Isso, 5 anos depois. Depois ainda Agora, um detalhe que você falou é que também a gente fala a respeito de resiliência física do atleta, mas bater cansa, né? Cansa também. Eu acho que tomar porrada tudo bem. Mas bater ainda é melhor do que apanhar. Não, claro, sempre. Muito bom, muito bom. Mas cansa, né, cara? Cansa bastante. Solta força. É porque, na verdade, você está usando... bate um cara no sério, cara. Porque, na verdade, você está usando o seu corpo ali, a força do seu corpo, tudo. E tudo aquilo ele tem. Por exemplo, você tem lutas que usa mais a parte em pé. Sim. Então, você usa mais o cardio. Então, você tem que ter todas as valências bem treinadas e bem preparadas. O jiu-jitsu, por exemplo, que é a luta de grappling, que é a luta agarrada, você usa muito mais isometria, então usa mais força. Então, se você não tiver com um trabalho de preparação física muito bem feito, acaba cansando a musculatura. E é normal isso, né? O corpo humano ele precisa de ser treinado justamente para aguentar. Qualquer pessoa no mundo que do nada agora vai aqui, pede para segurar na barra 1 minuto. Dificilmente uma pessoa consegue. Os atletas eles precisam estar treinando justamente para usar isso dentro da luta. Então é todo um treinamento muito específico também, né? Mas é muito legal também você desenvolver esse trabalho a partir da sua experiência pessoal de vida, toda a estratégia que você adquiriu, né? Sim, claro. Então agora você continua, como diz, no mundo da luta, agora em outras funções, coordenando, dirigindo esse trabalho junto com seus manos. Isso, e assim, hoje a nossa ideia é justamente isso. É fazer com que... procurar novos talentos, né? E formar desde a base. Hoje... eu tenho muito mais interesse em trabalhar com crianças e formar as crianças em um caminho até que ela consiga, dentro, né, do desejo dela. Lógico que nem todos dentro de um projeto, elas vão ser profissionais. Sim. A natureza hierarquiza, né? Exatamente. A natureza sempre seleciona. Alguns atletas, alguns desses garotos, eles vão ter mais condições, vão ter mais vontade de ir, necessidades também, até valor físico também. E a gente vai identificar que outros não. Outros vão querer estar mais, ter a técnica, mas pode ser uns bons professores, ou também toda essa disciplina que a gente aplicar, levar para outra área da vida. Mas a ideia é, no futuro, a gente também ter essa parte de alto rendimento, né? Que é trabalhar com essas crianças agora para que lá na frente elas tenham ali um caminho. E um caminho totalmente diferente, que muitos atletas brasileiros tiveram, que foi no vamos ver o que vai dar. É direcionar. Hoje nós temos essa experiência. E o bom de falar isso é porque antigamente, né, a maioria dos atletas eles não tinham referências.
Na minha época, eu tinha referência do Anderson e tal, mas ele ainda estava ativo. Não tinha ninguém que já tinha encerrado a sua jornada. O seu propósito de missão é proporcionar isso ao jovem, que é uma saída maravilhosa, do ponto de vista de afirmação social, mas inclusive pode fazer um encaminhamento, né? Sim, claro. Você vê caras com talento brilhando aí, mas por falta de orientação se perde. Claro, com certeza. Com o próprio talento. É exatamente isso, é usar essa experiência, né? Como nós já tivemos, do outro lado também, hoje eu brinco muito com isso. Brinco não, eu falo sério, né? Mas eu levo numa brincadeira, por quê? Porque hoje os atletas que eu falo não do projeto, né? Atletas que eu convivo hoje no dia a dia, eu vou em academias profissionais, né? Então tem jovens treinando lá e eu sempre falo com eles, falo, cara, uma coisa que você tem que prestar muita atenção e aprender é o inglês. Você está visando lutar em uma empresa americana, então você precisa falar a língua deles. Na época, né, até hoje, sempre teve um intérprete ali, mas o público americano, eles não querem ouvir o intérprete, eles querem ouvir a sua emoção, eles querem ouvir a sua palavra, e isso conta muito. Por isso que lá atrás, só um exemplo, né, o McGregor, ele soube aproveitar muito bem isso. Ele soube usar a imagem dele... Midiático, né? Midiático mesmo. É. Mas, em um outro lado, teve atletas que já eram campeões, mas que não sabiam falar inglês e que acabaram... O UFC tinha um pouco de preconceito. Então, por exemplo, eu prefiro dar mais mídia para esse daqui, que é mais midiático, do que aquele outro ali que não fala inglês e que não tem aquela sinergia com o evento, né? Porque é um evento, né, como qualquer outra empresa, né? Ele quer levantar quem realmente dá mais resultado. Eric, quero me congratular com você, né, pela sua carreira até aqui, pelos projetos que você agora pretende implementar. Quero me congratular e agradecer muito a sua presença. Prazer ter você aqui. Prazer, Slack. Tá? Bom, e assim, para mim é um prazer também até de poder estar abrindo e falando o que realmente, assim, a vida de um atleta, né? Que muitas pessoas, às vezes, elas olham só o resultado final, que é na televisão, mas não sabem o quanto que é todo o trabalho que até todo o processo até chegar ali, de perda de peso, os bastidores, né? E é bacana quando a gente comenta e as pessoas ficam surpresas e eu consigo ver isso. E que pra gente é normal, né? Pra gente sempre foi normal uma perda de peso muito rígida, né? 10 quilos em 24 horas. Para muita gente, a pessoa fala, isso aí é loucura. Mas é uma coisa que dentro do nosso meio, é uma coisa que acaba sendo normal, né? Legal, muito legal bacana, obrigado. Presença hoje de Eric Silva. Até já. Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer.